Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de eu começar aqui a responder essa book tag, quero pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E também não esquecer de deixar a curtida e o comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Então, hoje eu vou responder essa book tag que foi criada pelo GF, pelo Vitor Almeida. Ele criou 10 perguntas que vão expor alguma situação, algum gosto ou algo um pouco contraditório que temos nessa nossa vida de leitor. Então, como todas as book tags, eu vou deixar aqui no box de informações as perguntas para assim vocês também conseguirem responder aqui nos comentários, porque é simplesmente uma coisa que eu amo nas book tags, é quando vocês acabam usando ali os comentários para também ir respondendo as perguntas junto comigo. A primeira pergunta a gente já começa bem polêmico por aqui, que é a porcentagem de livros não lidos na minha estante. E sim, acabei contando hoje os livros que eu tenho não lidos e também o total de livros, né, que eu tenho aqui na estante para poder gravar essa book tag. E eu descobri que eu li metade dos livros que eu tenho na estante e a outra metade são de livros não lidos. Sim, esse ano eu tô focando bastante nisso, de ler livros físicos, mas chegou muitos livros, tanto nas promoções que eu acabei adquirindo da Amazon, como também livros de aniversário. Eu ganhei bastante livro de aniversário e isso também acabou aumentando um pouquinho a minha cota de livros não lidos aqui na estante. Mas vou continuar nessa minha meta de ler livros físicos esse restante de ano, né? Quero focar bastante nos presentes que eu ganhei e também em alguns livros que eu recebo de parceria com a editora. Quero focar mesmo em livros físicos que eu tenho já aqui na estante. Segunda pergunta. Aquele livro que você comprou só pela beleza e que você jura que vai ler, mas lá no fundo você sabe que a sua compra foi totalmente feita pela beleza do livro. E para responder essa pergunta, eu vou trazer o livro Geek Love. Esse livro eu acho muito bonito, tanto a capa com esses tons, o corte é nesse verde água, tá? Ele também tem algumas ilustrações, a folha de guarda dele é maravilhosa. Ele tem algumas ilustrações no início de alguns capítulos, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então eu acho ele bem bonito. Mas eu não vou mentir que eu ainda não sei, ainda não tenho planos para ler ele tão em breve assim, tá? Ele vai ter esse tema de Circo dos Horrores, né? De freak show. E é um tema que eu gosto muito. Não fiz ainda nenhuma leitura com esse tema. Quero fazer, mas com certeza eu não lerei esse livro esse ano. E ele já tá aqui na minha estante desde 2021. Então, ele já tá aí fazendo uns aniversáriozinhos dentro da minha estante. Mas provavelmente vai ser um projeto, vai ser um livro que eu vou deixar pro ano que vem. Até porque ele é bem grandinho, tá? Ele tem a fonte confortável, tem respiro. Mas eu já vi algumas pessoas falando que é um pouquinho arrastado esse livro. Então eu acabo adiando a leitura desse livro daqui. Terceira pergunta. Aquele calhamaço que fica aqui na sua estante só para você dizer, olha como eu sou leitor, para quando as visitas chegam, mas você ainda não fez a leitura. Para essa pergunta eu vou trazer o Fundação. Eu tenho essa edição que é do volume único, né, da primeira trilogia da Fundação. E eu simplesmente sou apaixonada por essa edição de luxo. Ele tem algumas ilustrações coloridas, tá? Então, assim, eu sou doida para poder ler esse livro. Eu tenho como favorito, né, o livro O Fim da Eternidade, que é do Asimov. Todo mundo fala muito bem da Fundação, então eu quero muito fazer a leitura desse livro, mas eu ainda não fiz. Provavelmente eu não vou conseguir fazer esse ano, mas quero sim deixar como um projeto para o ano que vem vencer esse calhamaço
Ele tem um pouco mais, eu acho, de 900 páginas. Então eu vou precisar mesmo fazer um projeto. Eu acho que ler um livro por mês, né? Que aqui a gente vai ter os 3 primeiros, né? Que é da trilogia. Então eu acredito que eu vá lendo esse livro daqui aos pouquinhos, um por mês. E provavelmente vem aí no ano que vem. Quarta pergunta. Aquela série que você comprou todos os livros, mas não leu nem o primeiro. E quem me acompanha aqui há um pouquinho mais de tempo sabe que eu já tô prometendo fazer essa leitura desde o ano passado. E eu já tenho toda a série aqui na estante. Sim, eu tenho a trilogia, a primeira trilogia, né? Que é As Crônicas de Amor e Ódio. Tenho o livro que é como se fosse um prequel. E tenho também a duologia, que acontece após essa primeira trilogia. Então eu tenho aqui na estante os 6 livros, vamos dizer assim, que acontecem dentro desse mesmo universo. E eu ainda não li nem o primeiro. Quero muito fazer a leitura, esse daqui ainda esse ano, pelo menos do primeiro. Quero pelo menos iniciar essa série. E com certeza eu tenho bastante esperança de gostar, tá? Ele tem uma diagramação bem boa, tem mapa, é uma fantasia com uma pegada um pouco medieval, com princesa, com castelo, com realeza. Então eu tenho essa vontade de conhecer essa história e também eu preciso, assim, eu torço muito para poder gostar, porque eu já tenho aqui os 6 livros na estante. Quinta pergunta. Comprei vários livros desse autor, mas ainda não li nenhum. Eu poderia citar aqui vários, tá? Mas eu vou trazer a Becky Chambers, que eu tenho a trilogia, né? Que foi publicado até agora pela Dark Side, que são os 3 livros dessa série. E tenho muita vontade também de ler o Salmo para Robôs. E quero ler vários livros dessa autora, mas na realidade eu ainda não li nada, não li nenhum. Esse daqui foi o meu primeiro livro da Dark Side que eu comprei. Foi aqui que começou essa minha coleção de livros da Dark Side. E eu tenho muita curiosidade, muita vontade de conhecer a escrita dela. É um livro de ficção científica, que vai ter viagem no espaço. Pelo que eu vi, tanto na sinopse como em algumas resenhas, tem essa questão de ter várias raças dentro dessa nave. E eu tenho muita curiosidade. Vejo o pessoal falando muito bem desses livros, né? Sendo que eu acabo adiando. A diagramação dele também eu não acho tão confortável assim, tá? É daquelas edições da Dark Side que não é tão confortável. Tem as falas, os diálogos são entre aspas, que também acabam me afastando um pouquinho. E na realidade eu acho que eu fico com aquele receio de não gostar do livro e acabo adiando a leitura. Sim, é uma coisa boba que eu faço às vezes, mas quero muito em breve fazer essa leitura e, óbvio, trago tudo o que eu achar para vocês. Sexta pergunta é um livro que você não gostou tanto assim, mas que você deixa na sua estante, ou para embelezar a estante porque ele tem uma edição bonita, ou porque você não consegue se desfazer. E para essa pergunta eu não vou nem fazer suspense, sim, é o Messias de Duna, porque ele se encaixa na realidade nas 2 categorias. Eu gosto muito dessa edição, eu acho a edição muito bonita, e ele também é o livro 2 de uma trilogia, né? Que essa série de Duna, ela é dividida em trilogias, então esse daqui é o livro 2 da primeira trilogia de Duna. E eu não vou me desfazer desse livro justamente por isso, porque eu tenho a trilogia aqui na estante, acho as edições bonitas, então mesmo não tendo gostado tanto assim dele. A sétima pergunta é um livro que você comprou em alguma promoção, porque estava muito barato, mas que você mal sabe do que se trata a história. E para responder essa pergunta, eu vou trazer o livro O Demônio da Cidade Branca. Eu só sei que ele é um livro baseado em um serial killer, que é o H.H. Holmes. Eu sei que ele tem um hotel onde ele praticava, né, as suas torturas, os seus crimes, e aqui vamos ter essa história. Porém, eu já li algumas resenhas que algumas pessoas falaram que esse livro ele é romanceado e não em forma de não ficção.
Mas eu também já li outras resenhas que falam que ele é em formato de não ficção. E no final da história, eu não sei exatamente qual é o foco desse livro. E no final eu não sei de verdade qual é o foco desse livro, se é contar a história da cidade, se é contar a história do hotel, do Holmes. E eu só comprei mesmo por conta do preço, ele tava por R$ 6 e tinha uma promessa de uma futura adaptação, então eu acabei aproveitando essa promoção. Ainda não fiz a leitura, mas eu quero bastante conhecer. A quinta temporada é a temporada Hotel do American Horror Story. Ela tem, né, esse personagem que é o Holmes. E eu tenho bastante curiosidade porque eu gosto bastante dessa temporada. Então eu fiquei bem curiosa de fazer algumas leituras com essa temática. E quero encaixar em algum momento na minha TBR esse livro daqui. Oitava pergunta é um clássico que tá na sua estante só para você dizer que é cult. E para responder essa pergunta, eu vou trazer o Ressurreição, que é do Tolstói. É minha única leitura desses romancistas russos, tá? E eu fiz essa leitura junto com a Mia, que na realidade eu ganhei esse livro de presente da própria Mia. E a gente acabou fazendo essa leitura junto, foi bem legal. Foi minha primeira experiência e única até agora com esses romancistas russos. E eu gostei, achei mais fácil do que eu imaginava na minha cabeça, que seria uma escrita e um livro do Tolstói. E é um livro que vai ter alguns questionamentos, principalmente em relação à própria religião. E eu gosto muito dessa edição, eu acho que ela fica muito bonita na estante. E vai ficar aqui na minha estante também, principalmente por ter sido um presente e por eu amar a edição. Nona pergunta, aquele livro que todo mundo acha horrível, mas que você amou. Para responder essa pergunta, eu vou trazer A Garota no Lago. Essa daqui foi a minha primeira leitura do Charles Donlea, e depois disso eu já fiz a leitura de todos os livros dele lançados, fora o último, né, que é um romance. Então todos os livros de suspense do autor eu já fiz a leitura. Gosto muito da sua escrita, porque eu acho muito fluida, então é algo que vai servir para me entreter mesmo, tá? Eu faço a leitura dos livros dele para isso, para me entreter, para poder ali eu estar passando um tempo fazendo aquela leitura. Eu fico muito envolvida, geralmente eu leio muito rápido os livros dele. Esse livro daqui, ele me tirou de uma super ressaca de anos. Eu fiz a leitura em 2019, eu ainda não tava com esse ritmo de leitura que eu tenho hoje, eu ainda não produzia conteúdo literário. Então, eu tinha lido poucos suspenses antes desse livro e eu acabei amando. Fui feita de trouxa ali, eu não peguei o plot em si desse livro, então foi uma boa experiência. E eu noto que o autor, ele evoluiu muito depois desse livro daqui. Esse livro é o primeiro livro do autor, né? O primeiro livro lançado pelo Charles, e os outros livros têm uma crescente gigantesca, tanto em sua escrita como também na forma de construção dos personagens, do enredo. Então, para quem acabou lendo esse livro e achando ele mediano, não gostando tanto assim, eu indico, tá, você tentar ler outra obra do autor, porque ele evoluiu muito nas obras seguintes. E a última pergunta é um livro ou um autor que você leu só para fazer aquela média com a comunidade literária, mas que foi uma verdadeira bomba. Para essa pergunta, eu vou trazer a autora Anne Rice, e em específico o livro Entrevista com um Vampiro. Sim, eu já li, na realidade, 2 livros da autora, não gostei. Eu não gosto muito da forma de narrativa dela. Eu acho muito arrastada, muito poética, muito melancólica, e eu acabei não curtindo tanto assim dessa minha experiência. Eu simplesmente sou apaixonada pela adaptação, tá? Dessa, na realidade, crônica vampiresca, né? Todo o universo, no caso, temos 2 adaptações, eu gosto muito das 2. E tinha muita esperança de ir para essa leitura e simplesmente amar a leitura, e não foi o que aconteceu. Eu fiquei até um pouco frustrada e acabei não lendo mais nada da autora. Porém, eu ainda tenho muita vontade de ler a saga dela, que fala sobre bruxas, que inclusive teve uma adaptação bem recente também
dessa segunda saga em formato de série. Então acredito que futuramente pode sim vir uma segunda chance que eu vou dar para uma outra obra, uma outra saga da Anne Rice. E foi isso, essas foram as minhas respostas, essa foi minha exposição aqui na internet, aqui no YouTube para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece que eu vou deixar aqui no box de informações todas as perguntas e quero ver também vocês se expondo aqui nos comentários. Lembrando que eu fiz o vídeo que não foi para atacar ninguém, tá? Foi só as minhas experiências e a minha opinião com essas leituras. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.